Se você chegou até aqui, é porque você quer saber mais sobre a marca além do propósito, que é o tema que eu trato nesse livro aqui. Nesse vídeo, eu vou te contar por que nós precisamos ir além do propósito e pensar a construção de marca dentro da reputação, o estilo e a ideia. São os três pilares que eu defendo como fundamentais em qualquer estratégia de marca. Mas deixa eu me apresentar. O meu nome é Renato Figueiredo e eu trabalho com estratégia de marca há mais de 15 anos. Eu tive a chance e a felicidade de trabalhar com pessoas incríveis e que foram pioneiras até no tema de design e branding aqui no Brasil. Junto deles, eu pude realizar mais de 50 projetos para marcas líderes nacionais e muitas que têm até atuação internacional. Do lado acadêmico, eu me dedico a entender como que as marcas constroem seus significados e também tem essa atuação para além do âmbito comercial há muito tempo. Já na minha graduação, eu estudei o que eu chamei de a propaganda além do anúncio, onde eu estava ali investigando esse fenômeno que era inicial das marcas começarem a falar de temas que iam além do próprio produto ou das características funcionais ou emocionais daquele produto para falar do papel que elas tinham na sociedade. Mas ao longo dos anos eu fui entendendo que a significação de uma marca, ela diz muito respeito a um conjunto de fatores muito amplos que a gente tem que prestar atenção e que não são resumíveis num único propósito. No meu mestrado, eu estudei todos os efeitos que geram significado para a propaganda. E aí, ao longo da minha trajetória profissional e depois nesse livro, eu vim tentar fechar esse entendimento aqui nesses três pilares que eu vou te apresentar nesse vídeo. Porém, uma das coisas fundamentais que a gente tem que iniciar e que eu inicio aqui no livro é pelo reconhecimento do legado que o propósito trouxe, tanto para a sociedade quanto para os negócios. Graças a ele, graças às discussões icônicas como as do Simon Sinek e o Golden Circle, nós começamos a pensar a responsabilidade social das empresas, um tema antigo que todo mundo conhece, de uma forma muito mais intensiva, muito mais aberta e muito mais interessante de fato. Então, reconhecer o legado do propósito é um dos primeiros assuntos que a gente tem aqui no livro. Mas aí quando você já vai estar apaixonado por essa história, seja porque você não conhecia o propósito, ou seja porque você já trabalha com isso e se energiza com essas palavras, aí vem o plot twist desse livro aqui, que é quando a gente começa a falar do engano do propósito, ou o que eu chamei das armadilhas do propósito. As armadilhas do propósito são armadilhas que geram efeitos negativos tanto para a própria marca, o próprio negócio e a sociedade em si. Para a própria marca, porque às vezes a gente encontra propósitos que são tão genéricos que nem engajam o principal público que deve levar esse propósito da porta para fora, que são os colaboradores, e nem são capazes de diferenciar essa marca dentro da sociedade. Todo mundo quer transformar a vida de alguém, fazer a vida melhor de alguma forma. E aí a gente acaba tendo mais do mesmo e muito mais discurso do que prática efetivamente. Mas a gente também tem desafios aí para o próprio negócio, que precisa estar sempre se reinventando e trazendo novos temas ali para poder se manter relevante dentro de um mercado. E preso em um propósito genérico, que muitas vezes é, ou até distante da sua própria cultura empresarial, a gente cai novamente em armadilhas importantes. E por último, mas não menos importante, a gente tem o que alguns pesquisadores já chamam de sequestro de causas, que é quando uma empresa adota uma causa, consegue até benefícios ali em prol daquilo que ela estava lutando, mas com isso acaba enfraquecendo outros organismos da sociedade que já vinham lutando por esse tema com mais consistência e mais longevidade do que elas próprias. E aí a gente tem um prejuízo para a sociedade a longo prazo, porque a gente sabe que nem sempre as empresas se mantêm fiéis àquela única causa, aquilo que elas começaram a se dedicar, afinal esse não é o core business do que ela está fazendo. Então esse é só um resumo aqui do que eu chamei de armadilhas do propósito, para a gente entrar no tema que de fato aí
é o grande miolo do livro, né? A grande novidade que eu trago no livro, que são os pilares da reputação, do estilo e da ideia. A reputação, o estilo e a ideia são construídos a partir de uma lente da semiótica. A semiótica é um campo de estudos que vai buscar entender como as coisas criam seu significado para as pessoas. E uma marca, mais do que falar de negócios, sociedade, tudo, e tendências e tudo mais, ela é eminentemente semiótica, né? Algo que cria um significado na cabeça de alguém. Então, a partir de um olhar para a semiótica e juntando um olhar pragmático dos diversos projetos aí que eu já realizei, e também, obviamente, de toda a literatura que fala sobre branding e construção de marca, eu pude estabelecer isso que eu chamei desses 3 pilares fundamentais da construção de marca. Começando pela reputação, a partir do próprio nome, a gente está falando aqui do reconhecimento que as pessoas dão a um negócio, a uma marca, dentro de uma categoria. Então nós temos o chocolate mais cremoso, nós temos os pneus mais confiáveis e duráveis, nós temos o amaciante mais cheiroso. Como vocês estão vendo, aquilo que eu chamei de marcas de base reputacional são marcas que geralmente têm um bom desempenho nos principais atributos de uma categoria. Então são marcas que têm produtos com bom desempenho nisso, mas não pararam por aí. Conseguiram comunicar isso para as pessoas e criar esse significado na cabeça delas. Então, muitas marcas fortes são marcas simplesmente reputacionais. Você nem consegue me falar muito bem sobre o estilo delas ou a ideia delas, mas todo mundo conhece e tem grande confiança, e nem por isso elas são marcas menos conhecidas ou menos fortes. Agora, a gente sabe que as marcas não param por aí. E aí a gente chega, por exemplo, no estilo, como outro pilar ou outra estratégia que as marcas utilizam, deliberadamente ou não, para construir para conseguir seu lugarzinho ali na cabeça das pessoas. O estilo, como você pode imaginar, fala sobre as cores, os cheiros, as texturas, os símbolos, ou até as personalidades, as metodologias, o jeito de ser de cada negócio ou cada marca. Então existem negócios que deixam sua marca pelo seu estilo, pelo seu jeito de ser, pela sua personalidade. Só que o estilo, ele vai muito além da estética, porque ele é o grande responsável por contar para as pessoas quais os valores nos quais a sua empresa acredita. Você é uma empresa mais moderna, mais internacional, cosmopolita? Você é uma empresa mais conservadora, mais local, mais artesanal, mais tecnológica? Enfim, tudo isso às vezes nem vai estar dito na sua comunicação, mas vai estar expresso explicitamente pelo seu estilo. E esse estilo vai ser capaz de gerar conexão ou não com as pessoas que estão ao redor da sua marca ou que poderiam estar. Então, ele é um pilar estratégico e fundamental na sua construção de marca. E muitas marcas têm em sua base o próprio estilo. São lembradas pelas pessoas porque foram felizes em construir um estilo que ficou, que grudou e que marcou aquilo que elas fazem. E por último, mas não menos importante, nós temos a ideia, que é justamente a proposta de valor que o seu negócio, a sua marca traz para a sociedade e para as pessoas. Aqui nós temos negócios que trouxeram inovações dentro de uma categoria, um jeito de fazer diferente dentro de uma categoria. Por exemplo, o banco que não tem agências, que é 100% digital e tem um processo que você faz da palma da sua mão no seu celular. Isso é uma ideia que nos remete imediatamente a uma marca ou algumas outras marcas que depois foram followers, seguiram essa proposta dessa marca que começou a fazer isso. Então, a partir disso, você já tem uma informação que fica com força na sua cabeça a partir daquela marca. Essa ideia. Essa ideia pode ser um propósito? Claro que pode. Eu vou fazer o tênis mais sustentável que existe no mercado, apenas com borracha e materiais com uma cadeia sustentável. Existe uma marca que faz isso? Existe. Eu vou fazer um chocolate com matéria-prima sustentável e de altíssima qualidade e só ingredientes brasileiros para poder valorizar toda essa cadeia de produção do cacau e o nosso país.
Existe uma marca que faz isso? Existe. É a ideia que, em alguns casos, é um propósito, mas nem sempre a sua ideia precisa ser um propósito para poder fazer diferença na vida das pessoas e do seu negócio. É claro que todas as marcas precisam ter seus compromissos aí com o meio ambiente, com o social e com o clima organizacional e como elas conduzem seus negócios, que é o que a gente chama aí de governança, né? Para além disso, é óbvio, a governança, mas todas as marcas precisam ter esse compromisso e todas as marcas precisam olhar para o social, mas nem todas as marcas precisam se construir por um propósito. Elas precisam olhar para a sua reputação, para o seu estilo e para a sua ideia. No final do livro, o último capítulo, que foi um dos mais divertidos de estudar e de escrever também, eu apresento os arquétipos estratégicos da construção de marca, que nada mais são do que uma articulação aí, uma combinação entre esses fatores da reputação, do estilo e da ideia. E aí, eu vou deixar para você ler e depois comentar comigo o que você achou de toda essa proposta e se você está conseguindo aplicar aí na sua construção de marca de uma forma mais fortalecida aí, tanto para o seu negócio quanto para a própria sociedade. O livro está disponível nas principais livrarias, você encontra também na internet, você tem um e-book e no site, nesse site aqui, alemdopropósito.com.br, você consegue mais informações também. Não deixa de me seguir nas redes sociais para a gente poder continuar essa conversa e boa leitura para você. Valeu!